Você é filho de Zeus, o deus do Olimpo, mas acaba parando na Terra e agora precisa salvar o mundo e provar que é digno de ser um deus. E esse é o filme Hércules da Disney de 1997. E eu sou o F, o encantador de frases. Então, vamos pra história. O filme começa mostrando algumas morenas jambos contando o que aconteceu há milhares de anos atrás, quando os titãs estavam causando o caos na Terra e as pessoas não sabiam o que fazer. Mas surgiu Zeus, o deus do Olimpo, e com seu poder conseguiu salvar o mundo. E agora vemos que o Olimpo estava vivendo em paz e ele acabou de ter seu primeiro filho chamado Hércules. E Zeus dessa vez não pulou a cerca, pois precisava ser family friendly. E seu filho chamado Hércules herdou a sua força. Zeus reuniu todos os deuses, pois seria o primeiro aniversário de Hércules, e ele ganhou vários presentes diferenciados. E Zeus diz que precisava dar um mascote e das nuvens faz um cavalo voador chamado Pégasus. E os dois já se dão bem, mas sabemos que nessa vida nada é tão fácil. E do nada aparece Hades dizendo que não foi convidado para a festa e todos olhavam para ele de forma estranha. E quando Zeus diz que ele poderia ficar para comemorar, ele diz que precisava voltar para o submundo, pois ele foi encarregado de trabalhar 24 horas lá. E voltando para o submundo, ele já estava planejando alguma coisa e chama seus dois servos, Agonia e Pânico, que são dois demônios mequetrefes que só fazem besteira. E Hades queria falar com as parcas, que eram as responsáveis pelo presente, passado e futuro, e elas escolhiam a hora certa de cada pessoa dar uma falecida de leve. E quando elas chegam, ele começa a perguntar se teria uma forma de acabar com Zeus e conseguir virar o rei do Olimpo, mas elas não querem falar e ele começa a fazer uma dancinha diferenciada. E elas começam a falar que em 18 anos os planetas se alinhariam e ele poderia soltar os titãs que dominariam o mundo. E essa seria a queda dos deuses do Olimpo, mas dizem que se o filho de Zeus, Hércules, estiver vivo, seus planos iriam por água abaixo. Hades está pensando em como resolver o problema, pois o pequeno mequetrefe era imortal, então ele entrega um líquido para seus servos que transforma o deus que bebê em mortal, mas precisava tomar até a última gota e durante a noite eles invadem o Olimpo e levam um boneco, mas eu já estava boladão, então precisavam fazer aquilo o mais rápido possível. E o boneco está bebendo toda a poção, mas aparecem alguns trabalhadores brasileiros e ele não tomou a última gota, então se tornou mortal, mas manteve a força de um deus. E os trabalhadores brasileiros o adotam enquanto que os deuses não podem fazer nada. E galera, isso não faz sentido nenhum, pois é só eles darem alguma coisa pro boneco que ele volta a ser um deus. Isso se chama abandono paternal. Só queriam economizar porque não planejaram o boneco. E agora Hércules cresceu e virou um adolescente mequetrefe, e era muito desajeitado, além de não conseguir controlar sua força. E quando chega na cidade que seu pai iria vender feno, as pessoas não querem chegar perto dele, pois em tudo que ele toca acaba quebrando. E sabemos que Hércules não vai perder a oportunidade de fazer uma besteira, pois alguns jovens estão jogando frisbee e ele quer pegar, mas acaba esbarrando nos pilares da cidade e começa a quebrar tudo que estava no caminho. E os moradores dizem que eles não eram mais bem-vindos ali e eles voltam tristes para casa, e Hércules diz que tinha a sensação que não pertencia àquele lugar. E seu pai fica com cara de poucos amigos, pois na lei, no artigo 249, subtrair menor de 18 anos tem pena de 2 meses a 2 anos. Hércules começa a imaginar como seria a vida dele se vivesse uma grande aventura, e seus pais o chamam para contar um segredo e dizem que o encontraram perdido e algumas cobras tentaram atacar, mas ele com super força acabou com elas, e com ele veio um medalhão com o símbolo de Zeus, e nisso ele entraria em uma aventura para ir até o templo e descobrir o que estava acontecendo, e ele passa por muitos lugares. Chegando no templo, ele começa a perguntar o que estava acontecendo, quando do nada cai um raio na estátua de Zeus e cria vida, e Zeus começa a dizer que era seu pai, e ele fica assustado, e ele diz que Hércules também era um deus, mas não podia viver no Olimpo pois perdeu sua divindade, então precisava se tornar um grande herói na Terra, e ele chama seu antigo amigo Pégasus, e agora ele estava animado pois precisava encontrar o grande treinador de heróis. E galera, fico pensando se em nenhum momento ele parou para pensar que isso foi de 0 a 100 muito rápido, porque se eu vejo uma estátua se mexendo, já começo a enxergar o teto preto e fico com a mão gelada. Hércules encontra algumas ninfas e percebe que tem um carneiro preso no mato, mas a verdade é que aquele era Fio, pois
ele era um sátiro que era a mistura de um bode e homem. E Hércules fica todo animado e pede para ser treinado, mas ele diz que desistiu dessa vida, pois todos os heróis que um dia ele treinou acabaram dando uma falecida de leve, até Aquiles, que foi seu melhor aluno. E Hércules diz que era diferente de todos e que conseguiria vencer distâncias, e Fio diz que todos que chegaram até ali disseram a mesma coisa, mas que na hora da facada errada, todos sentem o melado escorrer, e quando vai dizer não, cai um raio do céu, e nisso ele aceita, porque Zeus não aceita um não. E agora começa o grande treinamento. O problema é que ele era muito desastrado e quebrava tudo, e era perigoso, e Fio diz que ele precisava usar o coração, e com o tempo ele se tornou Hércules, o morenaço, e agora ele estava em outro nível, e agora era um guerreiro completo, e só precisava solidificar sua fama. Eles vão para a cidade de Tebas, que era igual ao Rio de Janeiro, só tinha confronto. Eles estão voando quando ele encontra uma donzela que estava em perigo, e esse seria seu primeiro ato heróico, mas ele precisaria enfrentar o Homem-Cavalo, pois a parte de baixo dele é de cavalo, e para de maldade na mente. O problema é que ele acaba se atrapalhando, e Fio diz pra ele usar a cabeça, e ele vai da forma literal, mas consegue acabar com o monstro, e agora ele começa a ficar gamado na morena, e ela se chama Meg, e ele diz que daria uma carona até a cidade, mas Pegasus estava com ciúmes, e ela entra na floresta, e esse Hércules garoteou, porque pelos sinais que ela deu, não era só sinais que ela queria dar. Meg está na floresta quando aparecem dois animais falantes, e na verdade eles eram Pânico e Agonia, e Hades aparece pois ela precisava recrutar o Homem-Cavalo para a grande luta contra Zeus, e ela diz que teve um imprevisto, pois apareceu um tal de Hércules com super força, e agora Pânico e Agonia entram em pânico e agonia, pois eles foram mandados 18 anos atrás para sumir com o boneco, e Hades fica revoltado, mas diz que tem um plano para corrigir isso, e Hércules chega em Tebas, e o local é cheio de bagunça com moradores de ruas e uns caras querendo vender uns Rolex de qualidade duvidosa, e ele chega dizendo que era um herói e veio para ajudar o pessoal, mas como ele não tinha nenhuma história, ninguém acredita. E Meg aparece desesperada dizendo que dois mequetrefes estavam presos em um deslizamento de pedras e precisava de um herói, e quando ele chega consegue levantar uma pedra enorme, e ele já ia comemorar, mas aquilo fazia parte do plano de Hades, pois de lá sai a Hidra e começa uma luta pela sobrevivência, pois ele é o verdadeiro sobrevivente, e no final ele consegue cortar a cabeça da cobra, e esse Hércules não tem sorte mesmo não, pois quando vai comemorar, nasce duas cabeças, ele continua cortando e continua nascendo, então agora estava mais difícil ainda, e agora seria seu fim, mas Hidra é esmagada por um deslizamento e todos estão tristes, mas Hércules estava vivo e todos começam a comemorar, e agora ele começa a virar um grande herói e começa a enfrentar vários monstros que Hades mandava, e ainda conseguiu uma marca de brinquedos com a estrela, e ficou milionário. Hades está revoltado e quer acabar com ele de qualquer forma, pois todo seu exército estava sendo destruído, e ele chama a Meg e diz que tinha uma missão diferenciada para ela, e diz que ela deveria seduzir Hércules e acabar com ele, e que devolveria a alma dela, e agora o negócio fica louco, porque essa foi a primeira gada da história, pois ela deu a alma para salvar a vida do namorado, mas depois de um tempo ele fugiu com outra. Hércules vai falar com Zeus e diz que estava muito famoso em toda a Grécia, e Zeus diz que ser famoso não é ser um verdadeiro herói, e que o verdadeiro herói estaria no coração dele, e agora Hércules estava desanimado com tanta fama e dinheiro e mulheres, até que Meg aparece e ele começa a ficar apaixonadinho, e eles começam a conversar e já está rolando um clima diferenciado, se é que você me entende. E ela diz que não poderia ficar junto dele, pois acabaria sofrendo, e quando vão brincar de línguas brincantes, Fio aparece e diz que ele não poderia perder tempo com mulheres e que ela estava escondendo alguma coisa. Meg começa a lembrar de tudo que aconteceu até ali, pois ela deu a vida para a pessoa que amava, mas foi trocada, e que não valia sofrer novamente, e Hades aparece dizendo que ela não tinha escolha, pois ele era o dono dela, e se não fosse por bem, seria por mal. E Fio estava escondido escutando tudo, e quando chega para falar com Hércules, ele estava todo animado.
animado e não queria escutar, e ele tenta dizer que ela estava tramando algo contra ele, e ele fica nervoso e joga Fio longe. E Hades manda um cavalo esquisito para atrair Pégasus, pois queria falar com Hércules a sós. Hades diz que tinha uma proposta para ele, e que se ele aceitasse ficar sem sua força por 24 horas, Meg ficaria em segurança e com a alma dela. E como ele estava apaixonado, aceita, sem saber que Hades sempre tinha algo nas entrelinhas, e ele vê que desde o começo estava tudo armado por Hades e que não era um herói de verdade. Chega o grande dia e Hades consegue soltar os titãs, e agora começa a grande luta dos deuses, a titanomaquia, e os deuses não entendem o que estava acontecendo e tudo começa a ser destruído, e quando Hércules vai tentar enfrentar os gigantes, ele começa a levar uma surra, pois não tinha força, e Meg pede ajuda ao Fio dizendo que sem ele, Hércules não iria pro céu, porque o céu estava sendo atacado, e ele consegue vencer um gigante sem usar seu poder, e Meg se sacrifica para poder o salvar de uma pilastra, mas dessa forma o trato com Hades foi quebrado, pois nesse período ela não podia se machucar e seu poder volta. Hércules vai nervoso enfrentar Hades, e ele estava fazendo os deuses de refém, mas Hércules agora estava com sangue nos olhos e consegue derrotar todos os titãs, e ele os manda para o espaço e salva geral. Mas Hades diz que ainda tinha a alma de Meg, e o fio dela é cortado, e sem saber o que fazer, ele vai até o submundo para pedir a vida dela de volta. E Hades diz que ele poderia buscar no Rio dos Falecidos, mas que se entrasse não poderia sair, a não ser que fosse um deus, e ele sai todo reluzente. E no final ele vai com Meg no Olimpo e todos começam a comemorar, mas ela não poderia viver ali por ser humana, e como Hércules é meio lerdo, diz que queria viver com ela na Terra e deixa sua divindade. Galera, esse foi o filme Hércules, mas eu vou te falar, quase que eu entro no filme e dou uma banda nele, porque ele fez tudo isso e desistiu de tudo. Então deixa o like aí pra diminuir a revolta no meu coração, e agora vou nessa, então fui!